E aí, tudo bem? Terça-feira, 6 de setembro de 2022. No ar, os quatro elementos aqui no instantenews.1. Aqui com a gente, Arlindo Lopes Correia, Marcelo Campos e Marcelo Cardoso. Bem, em 30 segundos vamos falar sobre as polêmicas dessa campanha eleitoral aqui no Brasil. Até já. Arlindo Lopes Correia, que história foi aquela de busca e apreensão, né? Na casa de Sérgio Moro, a pedido do PT, hein? Bom, um misto de absurdo, ridículo. Absurdo pelo rigor da medida em função da causa. É claro que foi uma vingança do PT, porque Sérgio Moro abriu a caixa de Pandora e desfilou aquela imensa corrupção que o PT cometeu ao longo dos anos, né? E absurdo porque quem determinou a medida realmente. Eu vejo essa pessoa. O motivo foi que a fonte tinha que ser 30% ou mais do nome do candidato principal, a fonte do suplente. Eu vejo esse pessoal do TRE como paquímetro medindo ali a fonte. Ridículo total. É, não há mais o que dizer, né? O ativismo político da nossa justiça e da justiça eleitoral no momento, né? É absurdo. E Moro, alvo da vingança do PT. Mas o PT jamais conseguirá se vingar desse desfiar de corrupção que praticou durante esses anos todos. Absurdo. Bom, com certeza, né? Marcelo Campos, Lula andou fazendo discursos sobre posse e compra de armas de fogo e chegou a dizer que ele, com 72 anos, nunca precisou delas. Mais uma mentira do ex-condenado? Olha, mentira da grossa, né? Basta a gente olhar no entorno dele. Quando ele sai às ruas, vê se ele sai sem os seguranças armados que vão ali e ficam no entorno dele para protegê-lo, né? Você vê que o seu partido chegou a pedir reforço da segurança depois do suposto atentado aí a Cristina Kirchner, né? Então, eu vou te dizer uma coisa, rapaz, até para você também, Arlindo e Marcelo, o Lula vomita números, né? Ele é um verborrento. E o que sai normalmente não está alinhado com a realidade. Você vê que no debate entre os presidenciáveis, o presidente Bolsonaro lembrou daquele episódio em que ele disse rindo, né, que mentia sobre os números quando ia para a Europa e falava das crianças famintas no Brasil. E é da mesma forma que ele fala das estatísticas de crimes praticados aí com armas de fogo. Num dos seus comícios recentes, ele disse que nunca viu ninguém comprar arma se não tem a intenção de matar uma pessoa. Eu não sei em que mundo ele vive, né? Ele acho que ele não sabe o que é ter direito ao porte de arma para se defender, inclusive de invasores do MST que ele quer dar protagonismo no governo dele, né? E que já avisaram ontem esses dirigentes do MST que se Lula ganhar a eleição, eles vão voltar a invadir terras. Essa aqui é a democracia deles, né? Você vê que o movimento dos sem terra praticamente foi neutralizado depois que os fazendeiros puderam portar arma em toda a extensão das suas propriedades, né? Agora, eles sabem que vão levar bala se tentarem invadir uma propriedade privada. A coisa é muito simples. E ao contrário do que o Lula propaga, a violência no campo diminuiu depois do decreto do presidente, né? Como vem diminuindo também o número de assassinatos nas grandes cidades, a gente está vendo aí nas estatísticas oficiais, né? Não naquelas que o Lula anda propagando por aí.
O aumento do porte de arma não significa aumento da violência, só a esquerda finge que não entende isso. E como disse o nosso presidente, povo livre e armado jamais será dominado por tiranos de plantão, né? E é bom esclarecer que as exigências também para a obtenção do porte de armas, elas não foram reduzidas nem dispensadas, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não gosto de armas, particularmente, mas eu acho que quem gosta tem o direito de se armar, isso é democracia e é a liberdade que a gente precisa ter. Bom, a pergunta agora é para o Marcelo Cardoso. Simone Tebet diz defender a participação das mulheres nas eleições. Mas foi por iniciativa dela, né, que o TSE retirou do ar o vídeo da campanha do Bolsonaro com a participação da primeira-dama, Michele. Eu acho que ela perdeu mais votos do que ganhou com essa atitude. O que você achou, Marcelo Cardoso? É muito provável que isso tenha acontecido mesmo, não. O negócio é o seguinte: a ministra Maria Cláudia Buchianeri, do TSE, acatou o pedido da Simone Step, como disse o Lula, né, e ordenou a suspensão da propaganda em que a Michelle aparecia. Ela, a primeira-dama, aparece falando diretamente com as mulheres nordestinas. A campanha é bem dirigida ao Nordeste. Existe uma restrição na legislação eleitoral com relação a ocupar no máximo 25% do tempo das inserções, tanto em bloco quanto separadamente, para apoiadores. Na verdade, a figura da Michelle nessa questão talvez se confundisse um pouco entre primeira-dama, apoiadora natural, e até apresentadora. Na verdade, para mim, isso funcionaria. Talvez fosse pensando nisso que a campanha apostou nessa fórmula. Mas aí acabou que foi a alegação dela, Simone Tebet, que isso não poderia acontecer. Claro que isso veio em função de um pedido da tal Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB e PV. São sempre eles, né? Que apontou, enfim, que inviabilizou, tentou fazer com que isso fosse inviabilizar e acabou realmente acontecendo a suspensão. Faz lembrar de novo o caso que o Arlindo comentou do tamanho da fonte lá do Moro, que também foi o pessoal do PT que implicou, né? Agora, ela, enfim, é uma apoiadora, mas acho que isso não desmereceria. Existem filigranas nas quais o TSE está se apoiando exatamente porque, na falta de outras coisas, na falta de escândalos de corrupção, na falta do que falar de errado, na falta do que criticar, eles se prendem a esses detalhes, né? Existe um espírito de porco, de perseguição, para fazer a porrinhação, né? A multa, se não tivesse sido feita essa correção, seria de R$ 10.000. E olha que a Simone Tablet, né, é conhecida pela defesa das mulheres. Ela foi uma das criadoras da bancada feminina do Senado e foi a primeira mulher a se candidatar à presidência da casa. Quer dizer, parece que ela contradiz aquilo que ela pensa. E, enfim, depois que aconteceu a suspensão, depois dessa polêmica toda, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, criticou a ação da senadora dizendo o seguinte: ela defende mulheres, né? E nas redes, os bolsonaristas apontam que Tebet se contradiz o tempo todo, levantando bandeiras feministas e, ao mesmo tempo, atacando a primeira-dama. E, para encerrar esse tópico, a matéria da Veja sobre esse assunto tem como título o seguinte: Como Michele Bolsonaro irritou Simone Tebet. Aquela picuinha, aquela coisa que a imprensa adora explorar, né? E também tem um outro lado, né? Beleza incomoda, né? Ah, Isso isso faz também. diferença. Mas as polêmicas não pararam por aí, né? O ministro Barroso, né, decidiu suspender a lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro sobre o piso salarial da enfermagem. Para você, Arlindo, isso ajuda ou atrapalha a campanha do presidente? Bom, certamente a intenção de Barroso é atrapalhar a campanha do presidente, porque ele julga que sempre que alguém está feliz com alguma medida governamental, isso ajuda Bolsonaro, né? E com esse piso salarial, toda a classe de enfermagem, desde o nível superior até os auxiliares, etc., ficariam muito satisfeitos. Agora, Barroso interpreta que, ao sancionar a lei,
Bolsonaro estava querendo ganhar votos. Mas a coisa é muito mais profunda. Barroso realmente não precisa de auxílio de enfermagem, porque ele tem João de Deus, né? Tem João de Deus é tudo. O problema é o seguinte, eu, há 50 anos atrás, eu fui planejador de educação e mão de obra, né? Desde aquela época, há três problemas que são mundiais: o desemprego dos jovens, o desprestígio da carreira de professor, na maioria dos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, e, em terceiro lugar, a escassez de pessoal de enfermagem e obstetrícia. Há uma relação necessária de tantos enfermeiros para um médico. E essa relação, mesmo no mundo desenvolvido, ela dificilmente é alcançada. Então, essa medida de dar esse piso salarial é extremamente justificada pelo histórico, inclusive, do que ocorre com essas classes. O que acontece aí é o seguinte: é um problema de prestígio social. O prestígio social do médico é muito superior ao prestígio social de uma enfermeira, mesmo que ela tenha nível superior. Então, quem pensa em fazer enfermagem pensa também no seguinte: bom, com um esforço um pouquinho maior, eu poderei ser médico e ter uma situação na sociedade muito melhor. Então, essa medida é muito importante. E é interessante o seguinte: Bolsonaro, nesses três problemas que eu mencionei, que são mundiais, ele tentou. Ele tentou a carteira verde e amarela, que o Lula até fala mal. Tudo é verde e amarelo. Carteira verde e amarelo que para empregar jovens, tirando o ônus trabalhista dos empregadores que aceitassem os jovens como seus empregados. Foi barrado no Congresso. Ele tentou agora sancionar essa lei em relação à enfermagem, e no caso dos professores deu aquele aumento que os governadores do PT e prefeitos reclamaram muito, aquele aumento de 33%, vocês lembram? Para os professores. Então, nos três problemas, que são problemas seculares, veja bem, eu fui chefe do setor de educação e mão de obra do IPEA, que eu criei, aliás, em 1965. Já existia esses três problemas já existiam. A taxa de desemprego dos jovens, por exemplo, é o dobro da taxa média geral de desemprego nas economias quase do mundo todo. Enfim, segundo a OMS, a OMS faz uma campanha, inclusive, que ela chama de Nursing Now. Eu vou ler aqui. Foi posta em marcha no princípio de 2018 e o objetivo dessa campanha durará 3 anos e é de melhorar a saúde mundial mediante viabilização da profissão de enfermagem, a melhoria da consideração e situação profissional desse pessoal de enfermagem e obstetrícia. E a OMS estima que daqui até 2030 serão necessários mais 9 milhões de enfermeiras e pessoal auxiliar de saúde para atender às necessidades. De modo que a medida é extremamente cabe, e o Bolsonaro não vai perder nada, porque ele vai lutar agora, ele já anunciou isso hoje, vai lutar no Supremo Tribunal Federal para manter a sua medida. O que eu acho engraçado, Arlindo, só complementando isso aí que você falou, é que o Barroso não mexeu na caneta quando o Fux
concedeu o aumento para os ministros do STF, com Exatamente. um Não, efeito mas aí, cascata para toda a justiça, aí, né? aí, não é? Com aquele ali, olha, as consequências são dramáticas, porque com o aumento do pessoal do STF, 19%, não foi? É, Isso vai arrastar um monte de aumentos pelo Brasil afora e vai resultar num problema fiscal grave. é verdade. Mas isso, para os togados, é óbvio que é Uma necessário. coisa menor, né? É coisa Farinha menor. pouca, minha lagosta primeiro, né? O aumento que eles estão Verdade. pedindo é não sei quantas vezes o piso salarial da enfermeira, É, coitadinha. Ah, Pelo amor de Deus. mas João de Deus resolve isso tudo. quando sair da Sim. cadeia, né? Bom, Ah, Marcelo mas Campos, você. ele sai, ele consegue, ele faz transmigração. Bom, Marcelo, você falou no bloco anterior, né? Falou bem, falou bastante do Lula, né? Agora eu vou dar mais um espaço para você falar dele, do nosso Lula. Na semana passada, ele fez uma afirmação polêmica, né? Bolsonaro não tem coragem de fazer comício. Em que planeta o Lula está vivendo aí? Ele não está vendo em planeta nenhum, ele está vivendo num hospício chamado PT, né? Porque quando eu digo que essa esquerda vive numa realidade paralela, tem gente que ainda não acredita, né? Meu Deus do céu, o Bolsonaro faz comício quase todo dia, porque por onde ele passa, rapaz, ele reúne multidões, é ovacionado, está sempre se dirigindo a essas multidões, só as pesquisas que não veem, né? Quando o Lula faz os seus comícios, ele tem reunido pouca gente, a gente tem visto isso aí, até a TV lá do PT tenta fazer verdadeiros malabarismos, né, com determinadas lentes, para dar a impressão de que tem muita gente acompanhando ali o Lula, mas não é verdade, a gente sabe disso. Tem lugares, como no Rio de Janeiro, que eles cercaram na Cinelândia até o local do comício com tapumes. Bom, recentemente, agora em Manaus, quando ele entrava com a sua comitiva, me parece que num hotel onde ele ia fazer uma reunião, não tinha ninguém apoiando o Lula ali, esperando na entrada. E um idoso começou a chamar o Lula de ladrão. A cena que todo mundo deve ter visto aí, dos seguranças do Lula indo atrás do idoso, ameaçando o senhorzinho ali, foi bizarra, né? E ele continuava gritando: é ladrão, vai fazer o quê? Esse cara tem a coragem, rapaz, de dizer que quem não tem coragem para fazer comício é o Bolsonaro, entendeu? O cara tá maluco. Agora eu acho que descobri, rapaz, por que que o Alckmin quis ser vice do Lula. Ele tá apostando na biologia, Ah, ah, porque senil ele já tá, né? Todo mundo tá vendo. Agora, Marcelo Cardoso, num comício em Belém do Pará, com a presença de Lula, um prefeito do PSOL disse que a tradicional celebração religiosa, Círio de Nazaré, é do povo e não mais da Igreja Católica. Essa narrativa, né, fere a comunidade católica e a veracidade dos fatos históricos. Pois é, quem disse isso foi Edmilson Rodrigues, como você disse, prefeito de Belém, que é do PSOL, e falou com todas as letras, exatamente essa frase. A tradicional celebração religiosa Círio de Nazaré é do povo e não mais da Igreja Católica, né? Isso foi durante um ato do Lula, no dia 1º, quinta-feira da semana passada, com a Janja, mulher dele, do lado, segurando a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. E as palavras do prefeito foram essas: venha, venha festejar o Círio, ver a maior festa religiosa do mundo, onde evangélicos, umbandistas, candobleristas, não sei se essa palavra está correta, todos participam porque a festa é do povo, já não é mais da Igreja Católica. Isso é um atrevimento, né? O Círio de Nazaré é realizado durante 15 dias e a procissão é sempre na segunda, no segundo final de semana, né? De outubro, e tem 200 anos de tradição. É uma celebração que já foi reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial pelo IPHAN e declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Esse aí, Ronaldo, é mais um daqueles episódios de vilipêndio dos valores da sociedade, a apropriação daquilo que não pertence à esquerda, não pertence ao PT, não pertence, na verdade, a ninguém, né? Parece uma tentativa de marcar território
em relação à questão da laicidade do Estado. Falam muito, eles gostam muito de dizer o Estado é laico. E como é que eles exercitam isso? Ou eles apelam para o banimento do exercício da fé, como está tentando fazer o Daniel Ortega na Nicarágua, né, perseguindo, expulsando religiosos, principalmente católicos, ou se apossando das crenças manifestadas pelo povo. Isso é bem comunista também, bem comunistinha. Aliás, só para lembrar, 200 anos tem a festa, Karl Marx e Friedrich Engels eram crianças de colo nessa época. Quer dizer, então eles ficam de fora, comunismo realmente não tem nada a ver. Agora, o que aconteceu também foi o seguinte: a declaração do prefeito de Belém provocou reação da arquidiocese de lá, né? Dom Alberto Taveira Correia, arcebispo metropolitano de Belém, disse que palavras pronunciadas pelo prefeito feriram completamente não só a comunidade católica, mas a veracidade dos fatos históricos, como você bem lembrou. O texto diz que a celebração sempre foi e sempre será da Igreja Católica Apostólica Romana. Também fez questão de lembrar que toda e qualquer pessoa se sente bem-vinda, que se sinta bem-vinda para viver e participar dessa manifestação mariana, independentemente de sua devoção. Porém, jamais será permitida pela Arquidiocese de Belém qualquer manifestação que pretenda se apossar, menos ainda, ultrajar a fé católica, independentemente de pretensões ou intenções de quaisquer ordens, né? Agora é aquela história, eles perseguem muitos fiéis, né? O credo é uma coisa que apavora muitos esquerdistas, né? Você vê que é uma das primeiras coisas que se tenta destruir quando um regime esquerdista toma o poder. Por isso que eles perseguem tantos fiéis, não fazendo diferença aí de qual seja a religião. E, às vezes, colocando até uma crença contra a outra, como vem sendo feito aqui no Brasil, para criar animosidade e, com isso, enfraquecer todos os lados. Mas quem é verdadeiramente espiritualizado identifica essa tramóia e sabe fugir da armadilha. Aí não vai dar. Pois é. Bom, mas nós não podemos encerrar o programa de hoje sem falar do Chile, né? Mais de 60% da população rejeitou a proposta de uma nova constituição para o país, que era o sonho do novo presidente esquerdista, o Boric, ou Boric, sei lá. Bom, além da maioria da população do Chile não aceitou uma nova constituição. As pesquisas mostravam que a disputa estava acirrada, mas não foi o que aconteceu. O que há com as pesquisas e quais os impactos dessa decisão? Bom, os impactos mostrar que a população chilena, na verdade, é conservadora e não aceita esses excessos que esse jovem presidente quer lhes impor, um homem de esquerda radical, e levaram uma surra de 62% a 38% nesse plebiscito, né? Enquanto as pesquisas davam, a coisa estava pau a pau. Olha, eu tenho há um ano aqui no Brasil estão sendo feitas pesquisas eleitorais. Isso nunca aconteceu no passado. Eu acompanho eleições desde 1945, quando eu jogava cédulas do presidente, do candidato Eduardo Gomes, pelas janelas dos ônibus. Eu era bem garoto, mas já tinha partido, hein? Aos 8 anos eu já tinha partido. Eduardo Gomes. É bonito e é solteiro. E acompanhando eleições desde 1945, eu nunca tinha visto essa pletora de pesquisas eleitorais um ano antes da eleição. E eu tenho uma interpretação para isso. É uma estratégia de marketing eleitoral. A pesquisa eleitoral, ela influi sobre as pessoas não muito conscientes de em quem vão votar, de 3 formas. O voto útil, o voto no vencedor, a psicologia explica isso, muita gente gosta de votar no vencedor. E a psicologia também explica o seguinte: o raciocínio de que
se aquele fulano está na frente nas pesquisas, ele é o melhor. Eu vou votar nele também. Então, essa foi a estratégia de marketing feita desde o início do ano até agora. Vocês já viram BTG, bancos, PP. um monte de instituições surgindo aí, financiando pesquisa, fazendo pesquisa. Existia isso? Antigamente era o Ibope, Datafolha, sem nenhuma credibilidade. Tinha aquele Vox Populi lá também, esquerdista. Lá. Só esse ano veio essa montanha para fazer com que você vote naquele que está na frente das pesquisas e, portanto, é melhor. Ou então, está na frente das pesquisas, vai ser vencedor, eu vou ser vencedor junto com ele. Essa foi, a meu ver, a estratégia de marketing que fez com que essas pesquisas surgissem. E por que elas são mentirosas? Como elas são mentirosas? É muito difícil para o Tribunal Regional Eleitoral saber exatamente os detalhes de como uma pesquisa foi feita. O tribunal recebe um documento dizendo como é que foi feita a amostra, etc., etc., mas não está lá para ver como foi tirada aleatoriamente a lista de municípios que vão ser pesquisados. E esses municípios podem ser, por coincidência, exatamente aqueles em que o Haddad, nas eleições de 2018, ganhou fácil do Bolsonaro, né? Então, é igual aquela pesquisa, aquele sorteio da pedra fria que tinha lá na minha escola. O pessoal botava as pedrinhas da víspera na geladeira e, no dia seguinte, tirava daquele saco, tirava as pedras geladas. É isso, marketing eleitoral. Essas pesquisas são feitas para induzir você a votar no Lula, no larápio, no ladrão, no corrupto. Vote consciente, vote no melhor. E vote também nos melhores no Congresso, para evitar essa chuva de besteiras que nós vemos aí todos os dias. Pois é, Marcelo Campos, o Gustavo Petro, presidente da Colômbia, já criticou a decisão democrática da população do Chile com relação à implantação de uma nova Constituição no país. Ele disse que Pinochet reviveu. Que democracia ele defende, hein? Olha, ele defende a dele, né? E a dessa esquerda deformada que parou no tempo também não evolui, né? A democracia para essa gente só vale quando está de acordo com o que eles pensam. Se não, é fascismo, é política de genocida, e a gente já sabe qual é o discurso, né? E eu vou te dizer uma coisa, é por isso que a cada dia eles vão perdendo terreno para a direita. Mais cedo ou mais tarde, né? Porque quando eles assumem o poder, transformam os seus países numas republiquetas aí, com desigualdade, com muita injustiça social e muita demagogia. E tem uma hora que o pessoal acaba cansando, né? Você vê aí o exemplo do Chile, o cara mal assumiu e já teve uma derrota aí acachapante. O ressurgimento dessa esquerda na América Latina é fruto, assim, no meu ponto de vista, de muito aparelhamento ao longo de muitos anos, porque eles têm um projeto a longo prazo e vêm trabalhando nisso. Você vê aí o Foro de São Paulo e o que essas reuniões produziram, né? E também, por outro lado, de muita ignorância da população e, sobretudo, de uma elite que se diz intelectual, que acaba se beneficiando aí desses governos de esquerda e compactua com tudo que eles fazem e pregam, né? Esse
Petro, Boric ou Boric, Alberto Fernandes, Lula, eles querem transformar a América do Sul em um reduto socialista. Eles só esqueceram que o Muro de Berlim já caiu faz tempo, né? E o discurso deles é o mesmo, vem com aquele papo, né, de que somente as forças democráticas e sociais se unirem, será possível deixar para trás um passado que mancha toda a América Latina e precisamos abrir as alamedas democráticas e aí por aí vai. Eles é que mancham e sujam tudo por onde passam, rapaz. Basta você olhar para Cuba, para Venezuela, Nicarágua e agora para Argentina, Chile e Colômbia. Pelo visto, o Brasil vai ser a única exceção. Você viu que o presidente da Argentina reclamou da longevidade? Pois A é. longevidade é que explica os problemas argentinos todos, a inflação. Que coisa, hein? Eu então já devia estar morto, pô. Eu estou chegando lá, hein, Arlindo? Marcelo Cardoso, após o Chile recusar uma nova Constituição, Boric ou Boric, sei lá, convoca partidos políticos para a reunião. Bórico. Ácido bórico, como diz o Fernando, foi um dos promotores dessa tentativa de viabilizar a nova Constituição. Disse que qualquer que seja o resultado, ele vai convocar os partidos e a sociedade civil para continuar com o processo constituinte. Pelo visto, ele não aceitou o resultado, né? Onde 62% da população prefere deixar a Constituição do país como está. 2 minutos para a sua análise. Pois é, os chilenos deram o seu rechazo, né, rechaço, reprova, a nova Constituição. Essa história toda começou lá em 2019, né, quando houve aquela perturbação da ordem no Chile, 34 pessoas morreram, protestos de rua, repressão e tal. Aí o governo resolveu dar como resposta promover uma votação para uma nova Assembleia Constituinte. Em 2020, o país foi às urnas e eles decidiram, então, fazer uma nova Constituição. No ano seguinte, 2021, ano passado, esses constituintes foram eleitos para redigir o texto, que foi aprovado pelos chilenos e votado neste domingo, dia 4. A Constituição que se apresentou, que foi rejeitada, tem 388 artigos e 54 normas transitórias, que seriam as disposições transitórias no nosso caso. Só fazendo uma comparação, a nossa Constituição tem 250 artigos, mais 120 nas disposições transitórias. São 370 ao todo. E já tem 119 emendas. Portanto, são 489 artigos, por assim dizer, em 34 anos. Com essa rejeição, continua o texto que vigorava desde a época de Pinochet, foi aprovado em 1980, quando ele saiu do governo, né? Que é a base política que tem norteado o Chile desde então. Assim, foram 42 anos. Esse novo texto, que tentou ser aprovado, que foi rejeitado por quase 2 em cada 3 chilenos, ele tentava consagrar um novo portfólio de direitos sociais, em termos de saúde, aborto, educação, previdência, etc. E tinha uma ênfase numa tal de plurinacionalidade indígena. O pessoal da esquerda é muito pródigo em inventar termos, esse terminologismo, aquela coisa, né? Então, por exemplo, eles propuseram acabar com o Senado, criando 2 câmaras, né, 2 câmaras de deputados, que seria um congresso de deputados para formular as leis, e uma Câmara das Regiões, só para as leis referentes a acordos regionais, que não teriam o mesmo peso do Senado. Pretendia-se criar pelo menos um sistema de justiça indígena, né? Mesmo respeitando a soberania do país e dando um caráter único e indivisível ao Estado do Chile, nada que pudesse macular essa questão territorial da cidade, do país. Igualdade de gênero, proposta que define o Chile como uma democracia paritária, estou lendo aqui, no qual as mulheres ocuparão pelo menos 50% dos cargos nos poderes e órgãos do Estado. É a proposta da Simone Tablet, né? Vamos lá. Aborto, né? A proposta é incluir o direito à interrupção voluntária da gravidez, uma questão ligada a planos de saúde, que os trabalhadores passariam. Hoje, eles revertem 7% do salário para a saúde, como a gente tem aqui no INSS, mas os planos de saúde não cobrem tudo. Ele quer abarcar isso com o Estado, aquela coisa do Estado grande, né? E, por fim, aposentadorias, né? Um sistema, implantar no país um sistema como nós temos aqui no Brasil, financiado paritariamente pelos trabalhadores, empregadores e parte do governo também, ainda que existam planos de aposentadoria, como, enfim, VGBL, PGBL, como tem em outros países.
mas acabou que não funcionou. Realmente, o conservadorismo falou mais alto. Se eles fizeram a grande burrada nas eleições, que puseram lá o Boric no poder, eles agora estão tentando, de alguma forma, consertar isso, e isso vem num momento muito bom para o Brasil, porque sinaliza, é o efeito Orloff chamando a atenção. Eu sou você amanhã. A gente não pode aqui se dar o luxo de cometer esses mesmos erros. E só lembrando também, hoje é uma data emblemática, faz 4 anos do atentado de Juiz de Fora, exatamente no dia 6 de setembro de 2018, quase que a história do Brasil muda radicalmente. Verdade. Bem, chegamos ao final de os 4 elementos de hoje. Um abração para o Arlindo Lopes Correia, Marcelo Campos e para o Marcelo Cardoso. Nós agradecemos também a você que, mais uma vez, nos prestigia aqui no instantenews.1. Amanhã, todo mundo, hein? No 7 de setembro. Esse, com certeza, vai ser gigante. O Brasil vai mostrar a sua cara nessa comemoração dos 200 anos da nossa independência. Tchau. Vamos dar um recado. Isso aí. Abraço.